Vamos conversar um pouquinho sobre intensidade. Decida ser intenso, é um chamado para o meu e para o teu coração nessa manhã. Êxodo capítulo 33, versículos 12 a 22, acompanhe a leitura que eu farei. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. O Senhor disseste, eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado, então se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te, Deus, que esta nação é o teu povo. Respondeu então o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? O que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres tua glória. Deus então respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Prosseguiu o Senhor: Aqui há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Esse texto ele revela um pedido ousado de Moisés. Moisés decidiu ser intenso. Moisés decidiu ousar. Ele fez um pedido ao Senhor. Ele está aqui em oração e os capítulos anteriores e seguintes falam desta tenda do encontro, este lugar onde Deus se revelava a Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E um destes diálogos, há uma janela de oportunidades para que Moisés pedisse algo ao Senhor. E o que Moisés poderia pedir a Deus? Imagine você em um momento de diálogo com o próprio Senhor. E numa janela de oportunidade você tem a oportunidade então de pedir, de clamar, de fazer uma prece, um pedido ao próprio Deus. O que Moisés poderia pedir? Talvez recursos, dinheiro, poder. Alguns poderiam até pensar por este lado. Alguns que não conhecem desta intimidade, deste caráter, mas isso não pegava Moisés. Moisés, você precisa lembrar que ele ficou 40 anos no palácio e ainda diante de toda a grandiosidade do império egípcio. O Moisés ele é criado como filho da princesa, ele é criado como príncipe. E não um príncipe herdeiro que tinha responsabilidades e deveres a cumprir. Não, ele tinha todos os benefícios de alguém que morava no palácio. Ele tinha acesso aos melhores professores, ele tinha acesso às melhores condições de vida, ele tinha acesso a tudo aquilo que todo o governo egípcio, tudo aquilo que o palácio poderia entregar, e sem responsabilidades alguma. Afinal, ele era um adotivo, ele era alguém que não pertencia àquele povo. Então, fama ele tinha, status ele tinha, dinheiro ele tinha, ele fica... Tudo bem que depois desses 40 anos, ele decide romper com aquele estilo de vida. Depois daqueles 40 anos, ele entende que não dava mais para se esconder atrás de uma identidade que não era dele. Então, a hora que ele percebe que os egípcios estão maltratando o seu verdadeiro povo, o seu povo hebreu, ele comete uma atrocidade lá contra um dos servos do faraó, e por isso ele tem que fugir. Você conhece a história. E ele foge então e vai parar no deserto. Ele fica lá no deserto por mais 40 anos. Talvez agora ele não teria mais toda a estabilidade financeira, todo o status, todo o dinheiro que o palácio oferecia.
Então talvez agora ele poderia pedir o quê? Por experiências. Talvez ele poderia pedir agora o quê? Por milagres, por provisão. Mas tudo isso ele também já tinha. Porque agora estes 40 anos que ele passa no deserto, ele viu a sarça arder. Lembra? Ele estava um dia andando em meio ao deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, o rebanho do seu sogro, e ele um dia vê uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E lá, naquele ambiente de provisão, naquele ambiente de milagres, ele tem um contato com a voz de Deus. Lá ele é chamado pelo Senhor. Lá ele tem uma experiência incrível que muda toda a sua trajetória dali em diante. Então, ele viu a sarça arder. Ele viu a voz de Deus o chamar em meio àquela sarça. Ele viu o Senhor o convidando para iniciar um ministério de libertação, libertar todo o povo que estava sofrendo no Egito. E agora ele também enxerga o Senhor operando provisão em cada etapa. Esse mesmo Deus que o chama é o Deus que diante do faraó envia as pragas, envia os sinais para que o faraó então libertasse o povo. Você está conseguindo construir aqui no teu imaginário? Você está conseguindo construir nesta linha de raciocínio tudo que Moisés viveu da parte de Deus aqui só até os 80 anos? Então, viveu bem no Egito, de repente ele sai de lá, mas agora ele vê o Senhor operando milagres, o Senhor operando maravilhas, ele vê a mão de Deus, quando Deus envia as pragas para que o faraó mandasse o povo ir, e agora o povo vai embora. Moisés, ele lidera o povo na peregrinação no deserto, em direção à terra prometida. Logo no início desta história de peregrinação, o que aparece? O Mar Vermelho. E o Moisés viu o cajado se estendendo, e o mar abrindo em duas partes, eles passando em terra seca. Você consegue imaginar tal milagre? Olha as experiências que Moisés viveu com Deus, gente. Eu não estou falando de alguém que viveu pouco com Deus, que estava no início da sua jornada, que estava no início da sua caminhada. Não, eu estou falando de alguém que viu tudo isso. Ele viu o mar se abrir, ele viu a libertação do povo, ele viu os sinais, ele viu a sarça. Ele teve experiências no Sinai incríveis. Lembra quando ele sobe no Sinai e de lá, então do Senhor ele recebe as tábuas com os 10 mandamentos. Esse Moisés, a Bíblia vai dizer que quando ele descia do Sinai, depois de se encontrar com o Senhor lá, o rosto dele brilhava. O rosto dele brilhava, e isso deixava até as pessoas surpresas, atônitas. Por quê? Porque era alguém que viveu muita coisa com Deus. Agora eu te pergunto, alguém que já havia experimentado de provisão financeira, provisão física, provisão espiritual, alguém que viu tantos milagres, alguém que vivenciou tantas experiências lindas com Deus, o que mais ele poderia pedir para o Senhor? O que mais esse cara precisa? Talvez ele poderia dizer, como muitos no meio da sua caminhada: olha, eu acho que eu já dei minha contribuição para o mundo, eu acho que eu já dei minha contribuição para o reino, eu acho que eu já cheguei no lugar onde eu esperava, eu acho que eu já fiz o bastante. Olha, eu me converti, eu vi as coisas acontecendo, o pastor estava falando de célula. Eu já sou hospedeiro, pastor. Eu tenho uma célula lá em casa, é tão gostoso. Acho que está bom, esse lugar onde que eu me encontro hoje em Deus é o suficiente para mim. Eu já me envolvo bastante, eu já sirvo até em alguns ministérios, eu já venho regularmente aos cultos, a minha família está legal, a minha família está abençoada, eu entendi o princípio do dízimo, da oferta, eu sou dizimista, ofertante, primiciador, as coisas acontecem para mim, está tão bacana. Talvez se eu tivesse oportunidade, uma janela de oportunidades de estar diante de Deus, talvez eu pediria para melhorar uma questãozinha ou outra na minha vida, mas eu acho que o lugar que eu estou está bacana. Moisés, ele não agiu muito por aí não. Ele se recusava a permanecer no mesmo lugar. Moisés, ele entendia que receber o cumprimento das promessas divinas não comprovava de uma fidelidade de quem recebia as promessas. Ou seja, tudo isso que ele viu, tudo isso que ele passou,
tudo isso que ele experimentou em Deus não falava sobre ele. Falava sobre um Deus grande que era capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que ele já havia vivido. E por isso, diante do Senhor, na tenda do encontro, por isso que no capítulo 33 que nós acabamos de ler, ele decide ser intenso, ele decide ser ousado, ele decide ir um passo além. Moisés ousou ser intenso. Ele disse: Senhor, eu já vi tanta coisa, eu já passei por tantas coisas, eu já experimentei das tuas mãos liberando tanta provisão sobre a minha vida, mas eu queria tanto ver tua face, eu queria tanto te enxergar. E esse é um pedido tão ousado, porque Deus não havia se revelado a ninguém. E você vai ver no próprio texto que Deus fala assim: Moisés, é como, né? Vamos dar uma parafraseada. É óbvio que Deus não fala dessa forma, mas é como se Deus falasse: tu é louco, Moisés? Ninguém pode ver a minha face. É como se o Senhor estivesse nas suas próprias palavras, não negando para Moisés, porque você vai ver que o próprio Deus, nós vamos chegar lá, ao final, ele de fato revela a sua glória a Moisés de uma forma tão especial e de uma forma tão maravilhosa. Deus mostra dentro do seu próprio modo de agir, porque não era da forma de Moisés, era da forma que Deus queria fazer, da forma que Deus precisava fazer, que toda a história acontece. Mas a grande questão é que só nesta fala de Deus, só na argumentação do nosso Senhor, você consegue perceber que o pedido de Moisés foi intenso, foi ousado. Hoje eu queria convidar você, que talvez já estava com este pensamento eu acho que eu já contribuí demais, eu acho que eu já servi demais, eu acho que eu já vivi coisas o bastante com Deus, eu acho que eu já experimentei os meus melhores anos no Senhor. Hoje eu queria te convidar a talvez mudar um pouquinho a tua visão do que Deus pode fazer em nós e através de nós. E quem sabe pedidos intensos e ousados saiam do teu coração aqui nessa manhã. O saudosismo, ele não é um caminho legal para os filhos de Deus. Eu conversava ontem com a Juventude Alive. Tem muita coisa boa chegando, muita mudança que nós vamos implementar em 2026 nesta casa, e a Juventude Alive tem tudo a ver com isso. Eu falava ontem com os jovens. Quando você pega o texto de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19, você vai ver lá Deus falando por meio do profeta Isaías: esqueçam o passado, esqueçam o que se foi, eis que estou fazendo coisas novas. Só que ele, depois de falar isso, ele faz uma pergunta. Ele fala: porventura vocês, o que ele fala, igreja? Vocês não percebem? Agora, vamos pensar aqui comigo. É fácil você perceber quando algo é novo, é ou não é? Talvez para alguns seja um pouquinho mais difícil, né? Principalmente para os homens. Homens é mais desatento, né? Às vezes a mulher, ela fez o corte de cabelo novo, ela está com uma roupa nova, ela está com toda a expectativa do homem ver que ela está com uma novidade. E nós somos meio falhos nisso. É porque realmente talvez não é algo que chame tanta atenção. Mas geralmente, se for algo que é do teu cotidiano e você se aplica, estuda e gosta. Porque assim, talvez o teu marido não conseguiu ver a tua roupa nova, porque ele não se liga muito em roupa. Mas o modelo novo de carro que passou, que a concessionária tal lançou, ele viu na rua à distância, falou: aquele carro é novo, olha lá. Aquilo é novidade, lançamento, acabou de chegar. Novidades são muito fáceis de aparecer em nossa frente e nos causar espanto e nos causar, então, muitas vezes até um brilho nos olhos. E uma indagação começa a surgir no meu coração, então. Se coisas novas são fáceis de serem enxergadas, se coisas novas nos chamam a atenção, por que Deus, ele fala através do profeta Isaías: estou fazendo coisas novas e vocês não estão percebendo? A grande questão é, muitas vezes não percebemos o novo, porque estamos muito apegados ao velho. Não percebemos o novo porque temos medo do futuro.
E isso é algo amplamente estudado e é uma característica de todos nós. Nós temos medo do futuro. Por quê? O presente entrega responsabilidades a todos nós. Então nós estamos ativos. Nós estamos pensando constantemente nas nossas responsabilidades diárias. Então o presente nos mantém entretidos. O presente nos mantém ativos. O passado, por mais difícil que ele foi, por mais difícil que o passado foi, você está aqui hoje, então você venceu o passado. Pastor, você não sabe minha história, você não sabe tanta coisa que eu enfrentei. Tudo bem, mas você está aqui, então você venceu. Então ele não te assusta mais. Porque você olha assim, nossa, foi difícil, mas eu venci, eu estou aqui. E o futuro? O futuro é imprevisível. E por isso que o futuro é angustiante. E por isso que muitas vezes o nosso cérebro ele tende a rejeitar o futuro, rejeitar o novo e se apegar ao antigo. Os sociólogos eles estudam muito a questão da memória afetiva, que é da onde surge o saudosismo. Eu brinco muito com alguns parceiros, alguns amigos sobre esta questão do saudosismo, porque é interessante pensar sobre isso. A tua memória, o teu cérebro, ele tem um dispositivo de selecionar as melhores experiências que você teve ao longo de um período da vida. E estas melhores memórias, elas ficam. E as piores são descartadas. O teu cérebro faz isso. Então, por exemplo, quando você conversa com alguém mais velho, alguém de outra geração, e não se engane, eu falava que eu não ia fazer isso, e eu estou fazendo a mesma coisa com a molecada dos adolescentes. É o saudosismo que pega todo mundo. Quer ver uma coisa que me dava loucura? Pastor Fausto, pastor Fabrício sabe. Eu gosto muito de futebol. Aí eu ia conversar com alguém mais velho, alguém falava assim, não, você não sabe nada. Na minha época era que é melhor. Na minha época era que tinha jogador de verdade. Eu ficava louco com isso. Eu estou fazendo a mesma coisa com a molecada agora. Sabe por quê? Música também. Música tinha muito disso. Na minha época tinha música de verdade. Hoje só tem música ruim. Já ouviu isso? Não é. Deixa eu te explicar como que acontece. Vem cá comigo. Tem explicação científica para isso. Ao longo da tua jornada, o teu cérebro ele tem a capacidade de ficar só com os melhores momentos e ele descarta os péssimos momentos. Então toda geração tem os bons e tem os ruins. Vamos falar do futebol? Toda geração tem os jogadores bons e toda geração tem os jogadores ruins. Toda geração tem aquele jogo que marca a história, que você lembra dos detalhes do jogo. E aquele jogo que te dá sono, que você só tinha vontade de desligar a TV. Só que com o tempo, a tua memória afetiva ou memória seletiva descarta tudo aquilo de ruim que não te marcou e se apega ao que te marcou. É a mesma coisa da música. Você acha de verdade que todas as músicas que você ouviu na tua adolescência eram boas? Não eram. Tinha música boa e tinha música ruim. Tinha filme bom, tinha filme ruim. Tinha entretenimento bacana, tinha entretenimento que não era legal. Mas o teu cérebro ele descarta aquilo que foi ruim, aquilo que não marcou. E você se apega só àquilo que de bom você viveu. E por isso o saudosismo é gerado dentro do nosso coração. Isso aqui é cientificamente comprovado. Isso aqui é fisiologia pura. Aqui, ó, como que o teu cérebro funciona. Está fazendo sentido? Qual que é a grande questão? Esse mesmo saudosismo, quando ele pega só questões periféricas, como eu acabei de falar, futebol é brincadeira, é só para a gente bater papo. Como diz a galera, é só para resenha. Música é só para entretenimento. Então, se você quer ser um saudosista daquilo que você assistia, um saudosista do entretenimento à tua volta, show, tá tudo bem. Acabei de brincar. Que me pego muitas vezes fazendo a mesma coisa com os adolescentes que estão chegando. Agora, quando falamos da nossa vida espiritual e dos propósitos eternos de Deus para nós, não podemos ser saudosistas. Porque a mesma coisa acontece.
Aquilo que passamos de dias difíceis ficam para trás. Nós esquecemos e nós nos lembramos das vitórias. E nós nos lembramos das experiências que tivemos com Deus. E nós nos lembramos daquilo que o Senhor fez por nós. E começamos a achar que o passado então foi melhor. E como agora temos medo do futuro e não sabemos como o futuro vai reagir e como o que o futuro nos reserva, preferimos na nossa mente ficar apegados ao passado. É por isso que Deus está falando: por que vocês não percebem que eu estou fazendo algo novo? Por que você está apegado demais ao mar se abrindo, à sarça queimando fogo, às pragas do faraó? Por que você está apegado demais às experiências que você teve no Sinai? Existe, mas Moisés identificou isso. E quando há uma janela de oportunidades para que ele fizesse um pedido ao Senhor, ele fala... É como se ele falasse: Deus, eu vivi muita coisa, mas eu sei que eu sirvo a um Deus que tem mais. Então eu quero ver a tua face, me revela a tua glória, porque eu não me satisfaço com pouco. Como que eu posso me satisfazer com pouco, sendo que eu sirvo a um Deus do infinitamente mais? A intensidade da vida de oração de Moisés é determinante, não apenas para o futuro dele, mas para o futuro dos hebreus, para o futuro do povo de Deus. Eu quero te mostrar 5 princípios rápidos, dentro do próprio texto. Permaneça com a tua Bíblia aberta, em Êxodo capítulo 33. Dentro desse próprio texto, eu enxergo 5 princípios práticos, dentro da intensidade e da ousadia de Moisés. Versículo 12 diz o seguinte: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste. Sabe o que eu enxergo nesta frase? Obediência. Diga comigo: obediência. Sim, este é o princípio. Obediência ativa o poder para mudar a história. A obediência ativa o poder de Deus para mudar a história. Bom, dentro da obediência você tem algumas questões importantes. Eu creio que você pode ter planos. Eu creio que você pode ter sonhos. E você pode, inclusive, até chamar Deus para abençoar os teus planos. Você pode, inclusive, orar ao Senhor para que Ele abençoe os teus planos e os teus objetivos. Mas você já aprendeu nesta casa com o nosso bispo que existe um segredo para a exponencialidade. E o segredo para a exponencialidade é: não chame Deus para interferir ou ajudar e abençoar os teus planos. Mas que tal mudarmos um pouquinho o olhar e nós começarmos a pedir e clamar para que o Senhor nos dê o privilégio com que cada um de nós ajudemos nos planos e nos propósitos que Ele está estabelecendo sobre a terra. Isso muda tudo. Tem uma frase lá no hall de entrada da nossa igreja que há muito tempo nos marca: Deus, o que o Senhor estiver fazendo em nossa geração, não faça sem amor e cuidado. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Porque quando você monta os teus planos, quando você monta os teus objetivos pessoais, é óbvio que Deus pode te ajudar, mas se não foi Ele que ordenou, depois você não pode reclamar se as coisas estão dando certas ou erradas. É óbvio que Deus, em sua graça, em sua bondade, em algum momento onde nos pegamos dando alguns passos sem a direção dEle, porque eram apenas sonhos pessoais, eram apenas sonhos vindos do nosso próprio coração, é óbvio que Deus pode nos auxiliar, é óbvio que em sua graça e misericórdia, até quando metemos os pés pelas mãos, Ele pode nos restaurar, Ele pode redimir aqueles sonhos e nos ajudar, é óbvio que Ele faz tudo isso. Mas estamos falando de exponencialidade, estamos falando de aceleração. Sim, você se move para o teu futuro na velocidade da tua obediência, porque o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. Do Sinai à terra prometida, o trajeto era mais ou menos de 11 a 15 dias no máximo. Sabe quanto tempo o povo fica? Quase 40 anos. Porque você anda para o teu futuro na velocidade da tua obediência.
Conforme você obedece aos comandos de Deus, você acelera, você exponencializa os seus caminhos. De novo, o futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. Quer andar mais rápido em direção ao futuro? Quer acessar mais rápido os propósitos de Deus para a tua vida? Obedeça. Essa que é a diferença. Eu não chamo a Deus para me ajudar nos meus problemas. Eu me coloco à disposição para auxiliar a Deus naquilo que Ele já está fazendo. E isso traz velocidade. Porque a chave desse texto é que Moisés diz: tu me ordenaste. Será que nós temos coragem e verdade em nós para dizermos uma frase como essa? Deus, o emprego que eu estou, o empreendimento que estou fazendo, a obra que estou realizando, o ministério que estou caminhando, as coisas que estou construindo, foi tu que me ordenaste. Moisés, ele estava muito tranquilo em relação a isso, porque ele sabia da sua obediência. Então quando ele chega diante do Senhor, ele fala: olha, eu estou em uma grande obra, eu estou em um grande projeto, eu estou caminhando juntamente com o teu povo rumo a uma terra que o Senhor me ordenou. Ou seja, não fui eu que inventei de fazer isso, Deus. O Senhor me ordenou, e isso traz velocidade, porque fala sobre obediência. Quando pararmos de fazer as coisas da nossa própria vontade, na nossa própria mente, nas nossas próprias forças, e passarmos a perguntar antes para Deus: Deus, quais são os teus comandos? Quais são as tuas orientações? Consegue dizer hoje: tu me ordenaste, quando você olha para todos os caminhos que a tua vida tem te levado? Quais são as direções de fato que Deus te deu? Quais são as ordenanças que você precisa obedecer? Porque obediência sem reserva aos direcionamentos de Deus revelam onde nosso coração está. Se você quer mudar a história, se você quer ter uma vida de oração eficaz, se você quer fazer pedidos ousados e decidir ser intenso, se você quer, de fato, como Moisés, não se contentar com o que já viveu até agora e então viver o mais que abundante, lembre-se que tudo isso só é possível através da obediência. Porque é a obediência que ativa o poder de Deus para mudar a história. Versículo 12 e 13. O próprio Moisés continua, depois de dizer: tu me ordenaste. Ele diz: olha, Senhor, o Senhor disseste, eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, então me revela os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Isso aqui é muito importante. Olha só que princípio muito, mas muito forte dentro desta oração de Moisés. Aqui eu entendo que o argumento que move o coração de Deus se baseia nele e não em nós. A argumentação deste pedido intenso, a argumentação deste pedido ousado de Moisés não se baseia nele, se baseia em Deus. Muitas vezes nós queremos fazer barganhas, trocas com Deus para receber bênçãos, alcançar objetivos. Mas o que move o coração de Deus é a sua glória. A glória de Deus revelada é o propósito central de todo milagre. Nós cremos em um Deus que opera milagres, nós cremos em um Deus que faz infinitamente mais. E tudo isso Ele faz para que a glória dEle seja manifesta. Por que nós queremos o mais? Isso é interessante pensar. Você lembra que agora há pouco eu disse? Se você quer ser saudosista na tua vida, se você quer se apegar ao velho na tua vida, nas coisas que são periféricas, até faça. Mas na tua vida espiritual, no que diz respeito a propósitos, cumprimento de propósitos, relacionamento com Deus, não faça. Sabe por quê? Justamente por isso. Porque não tem a nossa vida, como o apóstolo Paulo diz, ela não vale a pena ser vivida somente para satisfação própria. É óbvio que servimos a um Deus que nos ensina a desfrutar, e Ele tem prazer em ver seus filhos desfrutarem. Mas a grande questão é que tudo que estamos buscando, ansiando e correndo em direção, não tem a ver com as nossas necessidades supridas e satisfeitas. Tem a ver com o que Deus quer fazer em nós e através de nós, para que a glória dEle seja revelada. E é por isso que não podemos permitir, nós não podemos permitir com que a nossa mente não seja intensa, que o nosso coração não pulse por algo mais. Porque
Talvez alguns poderiam até pensar, para que tudo isso? Para que falar sobre novidades? Por que ficar insistindo tanto nisso, que meu tempo não deu, pastor? Várias vezes vocês já pregaram isso, várias vezes vocês já falaram isso. Não pode me deixar na minha. Não pode me deixar em paz aqui. Não pode respeitar a minha história, entender que tudo que eu já fiz já foi o bastante. Não dá, sabe por que não dá? Porque não tem a ver contigo, querido. Não tem a ver com a tua história, não tem a ver com o que você fez ou não fez, não tem a ver com o que você quer ou não quer fazer, tem a ver com o que Deus quer fazer. E se você faz parte do povo dele, precisa queimar no teu coração o desejo de cumprir todos os propósitos dele nessa geração. No versículo 13, Moisés ainda diz: se você me vê com agrado, Deus, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Aqui eu entendo que o alvo da oração deve ser o propósito e o conhecimento de Deus. Moisés ora pedindo para Deus lhe revelar seus propósitos. O desejo dele em ver a face de Deus era realmente conhecer e prosseguir em conhecê-lo. O foco desta vida de oração eficaz, o foco desta intensidade é o relacionamento. É por isso que muitas pessoas não entendem estes comandos, muitas pessoas não entendem este anseio que temos de viver o mais que abundante, de viver a próxima estação em Deus. Porque baseiam a sua vida toda em uma religiosidade vazia. Baseiam seu relacionamento com Deus em puro legalismo, como se Deus fosse um Deus distante, que nós só nos achegamos a Ele para ter as nossas necessidades satisfeitas e está tudo bem. E assim, olha, é necessidade mesmo, tá? Porque é só o básico. Deus não tem tempo para ficar ouvindo os detalhes do seu pedido. Deus não tem tempo para ficar fazendo os desejos mais minuciosos do teu coração. Deus não tem. Quem você acha? Vou fazer como Moisés, já viu tanta coisa. Não está bom não? Agora Deus vai ter que parar para ficar mostrando a face dele para Moisés aqui. Agora Deus vai ter que ficar parando. Tem tanta gente precisando de um toque, tem tanta gente precisando de um milagre. Eu já vivi tantos milagres. Eu vou ficar incomodando Deus de novo? Está vendo o tipo de pensamento que alguns têm? Envolto a uma religiosidade vazia, envolto a um legalismo. Deus não é assim. O alvo desta oração é sempre o conhecimento de Deus. E quem conhece o caráter do seu Pai sabe que Ele não tem problema algum em abençoar os seus filhos e os levar à exponencialidade em todos os seus caminhos. Quarto, o propósito das promessas de Deus é o relacionamento entre Ele e o seu povo. Moisés então declara: se não fores conosco, não nos envie. Como saberá que eu e seu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? O que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Estas palavras me marcam já há um tempo. O que vai distinguir a mim e ao teu povo dos demais povos da face da terra? O que Moisés está falando é o seguinte: olha, bênçãos, prosperidade, conquistas, qualquer um pode obter. O que Moisés está nos ensinando é: olha, tudo que eu construí até aqui, todas as conquistas que eu vivenciei até esse momento, por mais que todas elas foram entregues pelo Senhor, talvez pessoas sem o Senhor poderiam viver também. Olha para tudo que você construiu. Olha para a família abençoada que você tem. Olhe talvez para a prosperidade e abundância de recursos que talvez até possa ter chegado na tua vida. Você acha que só quem é crente vive isso? Talvez com uma boa dose de encorajamento. Talvez com alguma dose de preparo, de processos, de plantio e colheita. Porque, vamos lá, plantio e colheita não é uma lei espiritual que só aplica ao cristão. Todo mundo que planta, colhe. Só o crente que planta, colhe? Óbvio que não, é um princípio. Fala comigo, princípio. Existem princípios que foram estabelecidos desde a criação. De eternidade a eternidade, eles, quando praticados, darão resultado. O princípio do plantio e da colheita, o princípio da concordância e da unidade. São princípios que são
Vamos lembrar lá da Torre de Babel, lembra quando eles estão construindo a Torre de Babel? O que Deus fala? Esse povo fala a mesma língua, tem a mesma visão. Em breve, se ninguém parar, se eu não pará-los, nada será impossível para eles. É o princípio da concordância. Então, talvez alguém sem Cristo, alguém sem a glória de Deus, alguém sem este pedido intenso, aplicando os princípios corretos, ele pode até chegar nos mesmos resultados. Essa é uma verdade. Mas o que Moisés está falando, Deus, eu não quero chegar no resultado. Eu não quero chegar no objetivo sem a tua glória. Não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Por quê? Outros poderiam chegar no resultado sem o Senhor. E o que vai me diferenciar deles é que a tua glória está comigo. É esse lugar que eu estou te convidando a acessar nessa manhã. O lugar onde orações respondidas, milagres alcançados, planos e sonhos conquistados não irão te satisfazer tão somente porque eles chegaram. Não irão te satisfazer tão somente porque você finalmente colocou as mãos neles. Não. Eu quero te convidar a um lugar de intensidade onde você diga, Senhor, tem mais. E este mais tem a ver com a minha vida espiritual, o meu conhecimento do Senhor e aquilo que eu posso entregar ao Senhor. Porque quando eu alcançar tudo aquilo que o Senhor quer que eu alcance, o que vai me diferenciar dos demais povos da terra é que a tua glória estava comigo. A gente fala tanto sobre desenvolvimento pessoal, a gente fala tanto sobre um Deus que quer te prosperar, e eu quero afirmar, Ele quer. Dentro da tua área de atuação, seja o que for que você faz na tua empresa, no teu trabalho, Ele quer que você cresça, Ele quer que você avance. 2026 vai ser um ano do romper sobre a tua vida, mas eu quero te convidar a orar. Deus, eu quero romper, eu quero conquistar, eu quero avançar, mas não me faça fazer nada disso, não me faça sair daqui, se a tua glória não estiver comigo, se a tua face não for o meu maior prazer, se a tua presença não for o meu maior lugar de satisfação, plenitude e contentamento. Porque o efeito da intimidade com Deus é a revelação da sua glória. Versículo 19 até o 22. Termino com esse texto. Deus respondeu: diante de você, Moisés, eu farei passar toda a minha bondade. Diante de você proclamarei meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Prosseguiu o Senhor, aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Deus revela sua glória em nós e através de nós. O que está acontecendo aqui é muito simples. Deus fala, olha, você foi ousado. Ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. E de fato, ninguém pode acessar ao Pai, porque o pecado entrou na humanidade e nos separou dele. Entretanto, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para na cruz do Calvário, morrer em nosso lugar e nos dar novamente acesso à presença. A experiência de Moisés, ela era um reflexo da experiência que eu e você podemos viver hoje. Pastor, como assim? A Bíblia vai dizer que Cristo era a rocha. Na verdade, o que Deus está fazendo naquele episódio é dizendo, olha, você não pode olhar para mim diretamente, mas existe uma rocha que te protege, e esta mesma rocha que te protege, ela abre uma fenda, e por meio da fenda da rocha, você consegue me enxergar. Não tínhamos acesso a tudo que o Pai quer nos dar, a tudo que o Pai quer nos revelar. Mas um dia a rocha suprema que é Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E não diretamente, mas através da rocha, eu e você conseguimos enxergar o Pai. Eu e você conseguimos enxergar os propósitos eternos de Deus. Eu e você conseguimos enxergar os lampejos da sua glória. Eu e você conseguimos enxergar esta presença que nos sustenta, essa presença que nos impulsiona para o mais, esta presença que não nos deixa satisfeitos com o nosso estado atual. Esta é uma boa palavra para você finalizar o teu ano de 2025. Viveu muitas coisas? Viveu muita coisa boa em Jesus?
Teu ministério cresceu, tua célula avançou, tua família prosperou. Por que você está satisfeito? Outros poderiam conquistar as mesmas coisas. Seja grato. Grato não tem a ver com estar satisfeito. Deus, eu sou grato por aquilo que o Senhor me deu. Mas de nada me vale chegar a todo esse resultado sem a tua glória, sem a tua presença. E esta mesma presença é o que me impulsiona agora para o mais. Por isso que está chegando um ano do romper. Consegue entender como que funciona o ano do romper? Não é romper por romper, não é ganhar por ganhar, não é realizar por realizar. É porque estamos nele. É sobre ele. É sobre o que ele quer revelar ao mundo através de nós. É por isso que a gente não pode se apegar ao passado. É por isso que a gente não pode se apegar ao que a gente já viveu. Porque quando mergulhamos em um nível mais profundo, quando mergulhamos em um nível de glória mais profundo, revelamos ele em nós e através de nós. É para isso que nós estamos aqui. Igreja Amor e Cuidado, se prepare. 2026 será um ano do romper da glória de Deus também por Araçatuba. Eu tenho declarado, eu tenho profetizado, uma nova e grande colheita de almas está chegando sobre esta cidade. Você vai fazer parte disso. Se prepare, as nossas células voltarão a crescer de forma exponencial. Se prepare, filhos pródigos vão voltar a casa. Se prepare, as coisas vão acontecer. E isso vai acontecer através da minha e da sua vida, através de pedidos intensos, pedidos ousados diante de Deus. Você já viveu experiências lindas nos dons que Deus te deu? Você que se move no mover profético, em orações de cura, de milagres, você já viveu tantas coisas em Deus. Deus já te usou de uma maneira tão linda este ano. Já foi tão especial trabalhar nos face a face, trabalhar nos encontros do Legendários. Deus já te fez tanta coisa, descortinou tantas coisas dos teus olhos. Foi tão legal este ano, tá bom, mas Deus tem mais. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Não se apegue ao que passou. Há muita coisa para a gente fazer. Que hoje possamos fazer a mesma oração de Moisés. Não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco, se a tua glória não for conosco. Fique em pé no seu lugar. Dois minutos eu tenho, eu quero orar por você. Há pessoas já aqui na frente. Eu quero orar por você que não está satisfeito com o raso. Eu quero orar por você que está grato por tudo que viveu, mas quer viver mais. Senhor, a tua presença nos basta. Não somos nada sem a tua presença. Mas nós queremos mais. Nos faça enxergar a tua face através de Cristo, através de Cristo, teu Filho. Só através do Filho nós enxergamos a glória. Senhor, hoje nós enxergamos através do Filho. Hoje nós encontramos com a tua glória, com o novo do Senhor. Hoje dizemos, Senhor, nós queremos mais. Queremos mais, queremos mais, queremos mais. Nós oramos como Moisés: não nos faça sair daqui se não for com a tua presença. Já vimos tantas coisas, já vimos tantos sinais, já vimos tantos milagres. Jesus, eu oro para a história desta igreja. São tantas décadas de história. Quantas coisas o Senhor já fez nesta casa. Quantos lugares já abençoamos. Quantas famílias já passaram por esta igreja?
Não somos uma igreja de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. São muitas décadas, Senhor. São muitas décadas, são mais de 80 anos, já caminhando para 90. E quantas coisas o Senhor fez em todas estas décadas, em tantas vidas e nesta cidade de Araçatuba. E Jesus, nós somos profundamente gratos. Eu olho para os últimos anos e há tanta expansão. As nossas células cresceram, as nossas células multiplicaram. Esse ano batizamos tantos. Foram centenas batizados só este ano. Deus, há tanta coisa que o Senhor fez, há tanta coisa. Os nossos irmãos do campus online, que tem se achegado todo domingo. Já estamos caminhando para quase 25 igrejas ao redor do Brasil. Há tantas bênçãos que poderíamos elencar e contar, pelas quais nós somos gratos. É como Moisés dizendo: Moisés viu a sarça arder, Moisés viu sinais, Moisés viu o mar se abrir, Moisés viu o faraó retroceder, Moisés viu a provisão, o maná, Moisés viu a água jorrando da rocha, Moisés ele viu o seu rosto brilhar lá em meio ao Sinai. Sim, vimos tantas coisas. Mas hoje a mesma oração de Moisés é a nossa. Nós queremos mais. Nós queremos mais porque servimos a um Deus que faz infinitamente mais. Hoje nós, como teu povo, dizemos: Senhor, nos mostra a tua glória, nos mostra a tua face, através da pessoa de Cristo. Que Cristo nunca saia do centro dos nossos corações. Hoje mais uma vez reafirmamos que somos uma família, uma igreja, onde Cristo está no centro. E através de Cristo nós olhamos para a tua face, Deus. E através dessa experiência somos impulsionados, empurrados para o infinitamente mais. Se andamos para o nosso futuro na velocidade da nossa obediência, hoje mais uma vez decidimos radicalmente obedecer aos teus comandos. Decidimos ser intensos, decidimos ser constantes, decidimos ser ousados. E sabemos que o futuro, por mais incerto que seja, ele nos empolga, porque ao chegar lá, o melhor não será se encontrar com os objetivos, o melhor não será se encontrar com os planos bem-sucedidos, o melhor não será se encontrar com o fruto do nosso trabalho. O melhor do futuro é que o Senhor já está lá, e quando caminhamos para o futuro, caminhamos em tua direção. E o melhor de chegar no futuro é chegar te encontrando, é chegar na tua presença, é chegar através da tua presença, para que o mundo saiba que o Senhor é o nosso, não apenas Salvador, mas Senhor das nossas vidas, para que o mundo te conheça em nós e através de nós. Deus, que o teu amor, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, as consolações, assim como o poder e a íntima amizade com o amado Espírito Santo, seja com o teu povo hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.